Oi, gente. Nós vamos dar início então à nossa aula, conforme eu comentei com vocês anteriormente. Eu dividi essa aula em duas etapas, para os vídeos não ficarem tão extensos, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre férias e 13º. Vou passar uma parte conceitual aqui que é fundamental para que vocês entendam, mas eu aconselho que vocês leiam o material didático para que vocês tenham acesso a toda a informação dos conceitos das férias, porque aqui a intenção da videoaula é que vocês tenham principalmente o aprendizado de como fazer o cálculo dessas férias. Então, férias, né? As tão sonhadas férias, elas são um bônus que o colaborador ele recebe quando ele completa um ano de trabalho na empresa. Então, da sua data de admissão até você fazer um ano, nós chamamos de período aquisitivo, que é o período em que você conquistou o direito de ter férias, né? De gozar férias. E depois que você completa um ano, até o 11º mês após completar um ano, ou né, aí próximo a completar 2 anos, nós chamamos o período concessivo, que é onde a empresa tem esse prazo de um ano e um dia. Quando você completa um ano e um dia, ela tem até mais 11 meses para poder pagar essas férias. Então, muitas pessoas acham que quando o colaborador ele já completa um ano na firma, ele já tem o direito de tirar férias, e não é assim que funciona. O período aquisitivo, você conquistou o direito de tirar férias. O gozo das férias, a empresa ela vai conceder conforme a necessidade dela, não é a necessidade do colaborador. É claro que isso pode ser ajustado aí para que possa atender os dois lados, mas a empresa tem sim o direito de conceder essas férias no período e na época e da melhor forma que atenda a necessidade dela, ok? O aviso de férias ele deve ser dado ao empregado com pelo menos 30 dias de antecedência antes do gozo. Então eu não posso chegar para uma pessoa e falar com ela assim: semana que vem você vai estar de férias, amanhã você vai estar de férias. Isso porque ela tem que se programar, talvez ela quer viajar, ela tem algo para fazer que ela gostaria de ter essa programação. Então o aviso de férias ele tem que ser dado com 30 dias de antecedência antes do gozo. E o recibo de férias ele tem que ser quitado, ou seja, ele tem que ser pago em até 2 dias antes do gozo. Não pode deixar para pagar depois que o funcionário já saiu de férias ou no dia que ele vai sair de férias. Pelo menos 2 dias antes dele sair de férias, você já tem que ter feito a quitação desse recibo de férias. E aí vale lembrar que no mês que o funcionário ele ficou de férias, né, ele não tem direito a receber, porque ele já recebeu suas férias de forma antecipada. Então muitas pessoas fazem essa confusão também, sai de férias, recebe, né, o pagamento das férias antecipado, e quando retorna acha que vai receber alguma coisa de salário. Não tem salário, porque você não trabalhou, você não laborou, você estava de férias e você recebeu de forma antecipada essas férias. Como que nós fazemos o cálculo, pessoal? Partindo do pressuposto que nós vamos calcular férias integrais, ou seja, 30 dias direto, nós vamos fazer a seguinte memória de cálculo. Como exemplo, eu vou usar aqui o mesmo salário que nós utilizamos na aula anterior, salário de R$ 2.350,70. Então, nós vamos imaginar, nós vamos dar uma suposição que eu preciso tirar férias para esse colaborador e que as férias dele, elas vão iniciar agora no dia 1/6 de 2022. Então, como que vai ficar a questão do aviso? Qual que deve ser a data desse aviso de férias? 1º de maio, porque não são pelo menos 30 dias. Pode ser do dia 1º de maio ou dia 2, né? Porque maio tem 31 dias. Mas com um mês de antecedência, eu preciso tirar esse aviso de férias. Então, eu vou emitir o aviso de férias, o colaborador ele vai assinar para mim e tá tudo ok. Quando estiver chegando próximo do dia dele sair de férias, lá no dia 30 de maio, eu vou quitar esse recibo, eu vou fazer o pagamento dessas férias. Então, aviso 30 dias de antecedência, no mínimo,
recibo 2 dias de antecedência no mínimo. E lembrando que as férias ela não pode anteceder um final de semana ou um feriado, tá, gente? Então, prazo máximo para a gente tirar férias aí é numa quarta-feira, por exemplo. Na quinta-feira já não pode mais tirar recibo de férias. Aqui no nosso exemplo, dia 1 de junho tá dando numa quinta-feira, mas aqui é só porque a gente está dando um exemplo. Mas na prática, não posso tirar uma férias que anteceda um final de semana, pelo menos 2 dias perto do final de semana não pode, e também não pode tirar férias em final de semana que anteceda o feriado. Qual que é o cálculo que eu preciso para fazer para calcular as minhas férias? Férias é o mesmo valor do salário do colaborador. Então, se ele ganha R$ 2.350,70, as férias dele será calculada em cima de R$ 2.350,70. A legislação fala que quando a gente adquire o direito, né, de gozar férias, nós temos como uma gratificação 1/3 dessas férias. É um bônus, né? É um pagamento a mais. Como que eu faço o cálculo desse 1/3 de férias? Eu vou pegar o salário do colaborador, R$ 2.350,70, e vou dividir por 3. 1/3 é dividir por 3. Vai dar R$ 783,56. Então, qual que vai ser o total bruto desse recibo de férias para essa pessoa? Vai dar R$ 3.134,26, que é o somatório aí dos dois resultados, o salário mais 1/3. Vale lembrar que desse total bruto nós precisamos tirar ainda o INSS, o Imposto de Renda retido na fonte, quando houver. Então, só recapitulando, as férias, elas são pagas também com o mesmo valor do salário, acrescidas de 1/3. Esse 1/3, como que eu faço para calcular? É o salário dividido por 3. Na nossa situação aqui deu R$ 783,56. Somo os dois proventos, os dois vencimentos, e tenho então o total bruto. Desse total bruto, eu vou fazer o desconto de INSS e Imposto de Renda. Aqui eu não vou fazer, porque nós já fizemos isso na aula anterior, então depois vocês podem fazer aí para que vocês treinem mais sobre INSS e Imposto de Renda. Essas são as férias integrais, ou seja, férias calculadas com 30 dias aí para você ficar descansando. Férias proporcionais é quando o funcionário não tem o direito de tirar 30 dias de férias porque ele teve faltas no período aquisitivo. Conforme o material didático, quando o funcionário ele falta de forma injustificada, ou seja, ele não apresenta atestado, essas faltas elas refletem tanto na folha de pagamento quanto agora aqui nas férias. Então tem essa tabelinha, né? E conforme essa tabelinha eu vou fazer o cálculo dessas férias proporcionais. Então, por exemplo, se o funcionário faltar até 5 dias sem justificar, não vai acontecer nada, ele vai continuar tendo 30 dias de férias. Se ele faltar de 6 até 14 dias, ele só vai ter direito a 24 dias de férias. Se ele faltar de 15 a 23 dias, ele só tem direito a 18 dias de férias. De 24 até 32 dias, ele só vai ter direito a 12 dias. E se ele faltar acima de 30 dias, ele não tem direito mais de férias. Vale lembrar que essas faltas são faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo, tá? Pode faltar um dia no mês, 2 dias no outro mês, 3 dias no outro, e aí o somatório dessas faltas, se ultrapassar 5, você já não tem mais direito a 30 dias. Então vamos calcular então essa mesma férias para esse colaborador que ganha esse mesmo salário, só que ele faltou, ele teve 7 dias de falta. Como que eu faço, pessoal? A data do recibo vai ser a mesma, 1/5, e a data do aviso, perdão, vai ser a mesma, 1/5, e o recibo de férias vai ser também a data do dia 30/5, conforme o exemplo anterior. Nós mudamos aqui, só que agora ele tem falta. Como ele teve 7 faltas no período aquisitivo, e de acordo com a tabelinha, quem falta 7 dias só tem direito a 24 dias, eu preciso então fazer a proporcionalidade. Como que eu faço essa proporcionalidade para saber quanto que vale 24 dias dele? Eu pego o salário dele, tá aqui, 2.350,70, divido por 30, porque os meses, tá, gente? Contabilmente falando, os meses eles têm 30 dias, eles não têm 31 dias, isso para efeito contábil, tá? Então a gente sempre vai trabalhar com 30. Tem empresa que vai trabalhar com dias mês.
O mês que tem 31, ela vai considerar 31. O mês que tem 28 ou 29, que é o fevereiro, ela vai considerar 28 ou 29. Nessa situação, eu prefiro trabalhar com 30, porque aí eu não prejudico o funcionário em hipótese alguma, mas pode ser que vocês encontrem memórias de cálculo utilizando o 31. Os dois modos estão certos, mas é mais aceitável e fica mais próximo da realidade o 30, tá bom? Então eu pego 2.350,70, divido por 30 e multiplico por 24. Por que por 24? Porque ele teve 7 faltas e ele só tem direito a 24 dias. Então eu descobri que os 24 dias dele vai valer R$ 1.880,55. Então agora eu faço o cálculo de férias. As férias vai valer R$ 1.880,55 e um terço de férias, que é 1.880,55 dividido por 3, vai dar 626,85. O que eu faço? Somo os dois e tiro aí, pego o valor bruto. Vale lembrar que desse valor bruto nós temos que tirar ainda o INSS e o imposto de renda retido na fonte. Essa é uma das formas de férias proporcionais. Existe uma outra forma que são pelos meses, quando o funcionário não completa o período aquisitivo e eu preciso pagar essas férias na rescisão. Só que a gente vai ver isso só lá na rescisão, a gente não vai ver isso aqui agora, tá bom? 13º salário ou gratificação natalina, né? Que é o famoso aí 13º, todo mundo gosta muito dele. Todo colaborador que trabalha de carteira assinada faz jus a receber aí o 13º salário. Como que eu sei que eu tenho direito a receber o 13º? Tenho carteira assinada, trabalhei pelo menos 15 dias naquele mês, então eu faço jus a receber esse 13º daquele mês, por exemplo. O 13º ele é pago em 2 parcelas, tá? Existem algumas exceções, tá, gente? Estados, eles pagam de forma diferente, geralmente, né, a data da primeira parcela e a da segunda parcela não segue um padrão, porque não é uma empresa privada, né? É uma empresa do setor público, então eles têm algumas flexibilizações, mas no geral, 2 parcelas. Primeira parcela precisa ser paga até o dia 30 de novembro, sobre essa parcela não pode ter nenhuma dedução, que são os descontos de INSS e FGTS, ou outros descontos também, e a segunda parcela, ela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro, e nessa parcela nós temos os descontos aí de INSS, imposto de renda, quando houver. Como que funciona o cálculo? De forma integral, gente. Então vamos considerar que o trabalhador ele recebe o salário de R$ 2.350,70 e eu vou calcular as 2 parcelas do seu 13º. Então ele vai ter um 13º integral. Ele trabalhou de janeiro, né? E agora a gente está chegando em novembro, eu preciso pagar ele aí a primeira e a segunda parcela. Ou ele é um colaborador já antigo, que já está comigo há mais tempo, e eu quero pagar para ele aí o 13º. Então, como que eu faço? A primeira parcela é o salário dividido por 2, porque não são 2 parcelas, então eu vou dividir por 2. Então, vai dar R$ 1.175,35 a primeira parcela. Como não pode ter nenhum desconto, é só esse valor, eu vou pagar para esse funcionário o valor de R$ 1.175,35. Na segunda parcela, vai incidir os descontos. Então, como que eu acho o valor da segunda parcela? Eu pego o valor do salário, que é o 13º, menos o valor que eu paguei da primeira parcela, menos o INSS, né, gente? Nós já achamos aqui, nós já descobrimos como que eu faço para poder achar o INSS, e menos também o imposto de renda. Esses dois cálculos aqui, INSS e imposto de renda, nós aprendemos na outra aula, na aula 1. E qual que é o valor que eu achei? R$ 962,98. Então, 13º integral, você pega o salário, divide por 2, encontra o valor da primeira parcela. Para você encontrar a segunda parcela, você pega o salário, subtrai a primeira parcela, subtrai o INSS, subtrai o imposto de renda se houver e você encontrou então o valor da segunda parcela. 13º proporcional. Ou seja, é um 13º que você vai pagar para aquela pessoa que não tem o direito, por exemplo, de receber 12 meses. Por quê? Porque ele não trabalhou 12 meses naquele ano. Ele só recebe se ele tiver trabalhado
o mês, o 13º integral se ele tiver trabalhado o ano completo. Se eu admitir, por exemplo, um funcionário no dia 20 de maio de 2022 e eu vou pagar o 13º ao final agora de 2022, ele não vai receber o 13º completo. Por quê? Porque ele trabalhou de maio para frente. Aí o que a gente tem que lembrar? Lá na parte conceitual eu falei que ele tem que receber pelo menos 15 dias. Minto, tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias no mês. Então, por exemplo, se eu contratei a pessoa no dia 20 de maio, ela vai trabalhar do dia 20 até o dia 31, vai dar 11 dias. Então, não deram 15 dias. Então, o mês de maio não vai contar para receber o 13º proporcional referente a maio. Eu vou contar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses trabalhados. Então, agora eu posso fazer o cálculo do 13º proporcional. Como que eu faço? Salário, 2.350,70 dividido por 12, porque são 12 meses, vezes 7. Esse 7 aqui é o quê? 7 meses que ele trabalhou. Lembrando, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, 2.350,70 dividido por 12 vezes 7, eu encontrei 1.371,24. Beleza, já sei que o valor do 13º desse colaborador é 1.371,24. O que eu tenho que fazer agora? Achar a primeira parcela. Eu pego 1.371,24 e divido por 2. Encontrei 685,62. Agora eu preciso encontrar a segunda parcela. Eu pego 1.371,24, que é o valor do 13º dele, subtraio os 685,62, que foi o valor que eu paguei da primeira parcela, vou subtrair 105,23 do INSS. Nesse caso não tem imposto de renda, porque não deu base, né? Conforme mostra lá na tabelinha. Então, a segunda parcela desse colaborador vai ser R$ 580,39. Perfeito, pessoal? Então, férias e 13º salário é o conceito e a forma de calcular é essa aqui. E eu espero vocês, então, lá na nossa sala de aula para que vocês possam continuar os nossos estudos. Qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço, pessoal, e até mais.